Olá, sou Francisco Souza. Estou aqui mais uma vez, aqui presente a cada um de vocês, para lhe explicar como funciona o novo sistema. Mas esse é um sistema especial. Por quê? Porque simplesmente é um sistema que cria sistemas. Há pouco tempo atrás eu falei sobre um sistema especial, né, que se chama-se Fate, daí o Fate acelerado, a qual simplesmente ele demonstra uma forma narrativa que não era basicamente tradicional até a época que foi lançado, a qual visa mais interpretação do que simplesmente uma mecânica em si. Tanto é que a maioria dos jogos na época e a maioria dos RPGs bem conceituados são aqueles que basicamente usam tabuleiros, que usam regras mais específicas para ataque, defesa ou coisa desse gênero. Coisa que basicamente o, o Fate não faz. Possui as suas regras, mas ele abrange mais cenas de interpretação do que apenas uma ação em si. Se caso você assistiu meus vídeos anteriores, sabe muito bem de que o sistema Fate ele usa nada mais e nada menos do que os dados Fuji. O interessante é que esse sistema que eu vou explicar para vocês agora foi o que exatamente deu origem aos dados. Tanto é que o sistema se chama Fuji. Ele foi baseado para que você pudesse criar o seu próprio sistema de RPG, criando suas características, adaptando suas vantagens e desvantagens, suas perícias ou algo assim. Muitas pessoas pensam que o Fuji, na verdade, é a mesma coisa que o Fate, mas não são. O Fate ele usa simplesmente o sistema a qual utiliza perícias e não possui atributos. Ou pode-se dizer que os atributos sejam as perícias. Apesar de muitos ainda quererem insistir de que, na verdade, ele é atributo e não é uma perícia. Mas característica dele principal, em minha opinião, até agora quando eu li o livro, é que ele não existe atributos e existe sim perícias. Quando pode ver, a qual você vai ver quando eu explicar o sistema, você vai ver em detalhes de que ele realmente, o Fate realmente bebeu muito do Fuji. E na verdade, essa é a proposta. É simplesmente você criar vários sistemas em cima dele, inteiramente gratuito para o seu bel prazer. Você deve estar se perguntando agora por que tem a música do Dead by Daylight, ou seja, Dead by Day, eu não consigo nunca falar o nome desse jogo. Ele é um jogo, a qual não conhece, a qual visa basicamente sobreviventes. Você está numa área presa, na maioria das vezes um cemitério, e nesse local você deve ligar algumas máquinas para poder abrir uma área para poder fugir junto com seus aliados. O interessante desse jogo é que você joga com jogadores em co-op contra um personagem apenas, que é jogado por outro jogador, controlado por outro jogador, e ele vai tentar matar os sobreviventes. É um jogo pesado, mas que eu achei uma característica bem interessante de sobrevivência. E sempre pensei como ele seria interessante e curioso para uma mesa de RPG. E o que eu vou fazer? Eu vou usar nada mais e nada menos para poder explicar a vocês o Fuji, adaptando este jogo do zero para vocês, criando atributos, criando perícias. Eu acho que eu não vou usar perícias aqui, não vou dar ideia, mas vou dar ideia de como criar perícias para você simplesmente poder jogar este jogo de uma forma de usando um sistema. Para iniciar este projeto, primeiramente eu tenho que deixar uma coisa bem clara para vocês.
Existem sistemas genéricos e existem sistemas, como eu posso dizer, eu não me lembro do nome direito, sistemas que são apropriados para aquele tipo de narrativa. Um dos exemplos que eu posso dar simplesmente para você é o maravilhoso e incrível Dungeons Dragons, que simplesmente ele é jogado só em uma forma de medieval. Outra bem interessante é o sistema Vampira Máscara, que ele é todo ambientizado e todo focado somente com o sistema Vampiro à Máscara. Eu sei que muitos de vocês devem estar se debatendo aí, lutando. Não, mas tem um sistema próprio, tem um sistema. Ó, as regras mais intrínsecas, ou que seja lá a palavra, são mais focadas em usar a ideia do vampirismo. Como você pode ver, quando você utiliza ele para lobisomem, ele já muda as características. Certas vantagens são mudadas. Então isso não se declara basicamente como um sistema genérico, assim por se dizer. Uma das coisas que o pessoal sempre dizem é que o sistema genérico é um sistema que se adapta a qualquer sistema. Já já vou dizer minha opinião sobre isso, mas vamos continuar a ideia. Existem sistemas como o GURPS, que ele pode ser adaptado para qualquer outra jogabilidade. Mas lembre-se, nunca é perfeito. Um sistema que tenta abranger todas as ideias do mundo, com todos os conceitos, desde o medieval até o futurista, é totalmente inapropriado. Nada é perfeito. Nem mesmo aquele que você cria simplesmente apropriado somente para um sistema. Então creio que, na minha opinião, lógico, que não existe esse negócio de sistema realmente genérico. Mas o GURPS é o mais próprio genérico que eu posso dizer, o mais próximo. Porque realmente dá para jogar quase tudo nele. Daimon também posso dizer que ele tem uma ideia bem genérica, que dá para poder usar qualquer tipo de campanha. E o D20 você adapta da maneira que você quiser e pode dizer que seja genérico. Outra coisa que eu não concordo muito é quando as pessoas chegam para mim dizendo que 3DT é genérico. Não é. Muitos acreditam, dá para jogar de tudo nele. Dá se você forçar a barra. Mas ele é um sistema apropriado para aventuras de super. Que com ponto você faz muita coisa. Não é um sistema genérico. Não é um sistema que dá para jogar qualquer coisa. Se você narrar uma campanha vampírica de investigação em 3DT, você vai ter que adaptar muita coisa e ele vai perder sua identidade. Então, não creio que ele seja genérico. Sei que muitos vão discordar de mim, mas é a minha opinião e gostaria de ser respeitado. Mas você tem todo o direito de tentar discordar. Então, resolvido isso, vamos explicar uma coisa bem interessante. Eu vou criar um sistema próprio. O que seria basicamente um sistema que ele é focado somente para jogar este tipo de campanha. Uma campanha de terror, a qual vise simplesmente sobrevivência. E não jogar outro tipo de coisa. Não é um sistema que dá para você adaptar qualquer campanha. Não, é um sistema que vai ter atributos próprios para aquela campanha em si. E não é para jogar qualquer coisa nele. Deixando bem claro para você poder compreender a minha ideia. Vamos começar. Muito bem. Estamos aqui e para você poder compreender o Fuji, você primeiro tem que compreender a base em seus dados. Ele possui uma identidade de dados próprios. O que seria exatamente isso? Seria que ele usa dados especiais para se jogar ele. Se você assistiu o meu vídeo
que fala sobre o sistema Fate, você vai entender que já vai saber basicamente de tudo sobre o que eu vou falar aqui agora. Mas para aqueles que não assistiram, eu vou ter que explicar um pouco. Ele usa dados diferentes. Esses dados têm faces. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele com umas faces diferentes para demonstrar para vocês bem direitinhos. Ótimo, consegui. Aí você vai ver os dadinhos separados. Ele possui uma face positiva, uma face negativa e uma face neutra, que nesse caso aqui é o zero. Mas os dados originais eles usam uma face em branco. Você pode até confundir, mas tudo bem. Ele também pode ser simulado com um dado de 6 lados. O 1, 2 passa a ser o negativo. O 3 e o 4 passa a ser o zero. E o 5 e o 6 passa a ser positivo. Dá para fazer isso com facilidade, apesar de ser um pouco complicado na hora de fazer os cálculos, mas dá para fazer de boa, se caso você não tiver o dado original Fuji, que não é muito fácil de achar. Eu ainda estou complicado, ainda estou batalhando. Batalhando de certa forma não, ainda não me empenhei muito. Mas aqui na minha região não tem. E eu tenho que simplesmente comprar no Mercado Livre para poder ter esses dados. E ainda não disponibilizei o dinheiro para poder fazer isso. Tá? Não é muito caro não. Você encontra por 30, 50, 20 reais, dependendo da localidade. Você sempre vai jogar 4 dados, que ele vai dar uma possibilidade de menos 4 ou mais 4. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar bem nítido na tua cabeça. Eu vou jogar os dados agora. E o resultado aqui deu 1. Porque eu tenho 1 positivo. Vamos jogar novamente para entrar na tua cabeça e penetrar bem forte e você sentir o drama. Veja aqui, tem 2 neutros e 2 negativos. Isso quer dizer que ele soma menos 2. Vou tentar mais uma vez para ver se dá um que cancela um ou outro. Ótimo. Aqui deu menos 2. Por quê? O 1, o mais com menos, eles se cancelam, tendo apenas 2 negativos. Não é complicado, é simples de entender. Isso quer dizer que você vai ter uma probabilidade de dar mais, de dar até mais 4 ou menos 4. Também pode ver que isso não vai ser a única jogada que você vai ter. Vai existir o atributo ou perícia, a qual você pode acrescentar na jogada de dado. Seguindo um exemplo que foi dado aí agora, de menos 2, se eu tenho uma característica com 2, menos 2, ela vai ficar 0. Ficando 0, pela regra do jogo, indica que eu não consegui o meu objetivo ou eu consegui o meu objetivo pagando algum preço. Como um exemplo bem simples aqui, eu consegui labiar o cara, mas o cara exige algo em troca para que eu possa simplesmente passar por um determinado local. Vamos supor agora que eu tenho um atributo ou perícia descrita com a característica 3. E eu vou jogar o meu teste. Como pode ver, o 0, o menos 1 anulou o mais. E o 0 não contribuiu com nada, mas eu tenho um positivo, que vai dar mais. Então eu tenho mais 1. Eu já tinha 3. Com mais 1 eu fico 4. Que já é algo estupidamente bom. Estupidamente, como ele mesmo o sistema diz,
soberbo. Existem vários graus de dificuldades nesse sistema. E ele visa simplesmente com uma simples ideia. Os outros sistemas põem, você tem que ter mais 2, você tem que ter mais 4, mais 5, tem que superar algo X. Em Fuji e no Fate, do mesmo jeito, ele trabalha de uma maneira diferente. O que ele trabalha? Simplesmente você não tem uma oposição. Existem regras no Foods que pode acrescentar isso, mas o declarado mesmo é que não existe uma certa oposição. Como vários sistemas dizem que tem regras que não possuem. Mas o que seria? Se você não tem uma regra com oposição, o que acontece? Se você der pelo menos um positivo, você conseguiu o que você queria. Você conseguiu algo bom. 2 positivos, você conseguiu algo ótimo. 3 positivos, você conseguiu algo soberbo. O sistema mesmo identifica que não existe algo maior do que soberbo. Soberbo já é algo inacreditável, incrível, maravilhoso, estupendo, uma coisa da picadasgaláxias.com.br. Mas, se caso você quiser, tu pode adaptar algo mais. Agora, se você estiver combatendo com outro inimigo, aí você joga um contra o outro. Eu jogo X de ataque, vamos supor, deu um 4, ele joga, deu exatamente um 3, 4 menos 3 dá igual a 1, e esse 1 daria um resultado bom. Estou explicando bem direitinho essa parte para você entender mais ou menos como funciona a ideia e o procedimento deste sistema em si. Para não demorar muito com a ideia da explicação, eu vou ser bem objetivo, para não haver problemas futuros na ideia. Então eu não vou chegar a ler, mas sim vou interpretar. A característica é qualquer coisa que descreve o personagem. Uma característica pode ser atributo, perícia, bênção, inatas. Em tradução, resumindo isso tudo, é tudo que define o personagem. Todas as características, desde uma cicatriz até uma habilidade, uma vantagem, a sua força, a sua resistência. Seria basicamente a ficha completa do personagem. Isso seria a ideia de característica. Nível. Muitas características descritas com 7 objetivos. Essas 7 palavras descritas representam níveis a qual característica adição. Aqui ele está falando simplesmente ao básico nível que a personagem evolui. Quanto ele precisa para poder chegar a outro objetivo. Quanto ele precisa para poder chegar a ganhar novas habilidades. O que eu quero realmente dizer é atributos, que é o que a gente vai usar mais na minha ideia. É qualquer característica que qualquer um no mundo do jogo tem em um nível ou outro. Veja a seção 1.31 atributo na lista que vai explicar mais detalhes. Atributo é a característica que existe naquele mundo. O que seria basicamente? Vamos supor, no mundo de No mundo basicamente onde a magia é natural, onde todos os jogadores têm magia. Então seria basicamente adequado já ter um atributo de característica de magia dentro, embutido no próprio sistema, no próprio atributo. É como você pegasse o 3DT com força, habilidade, o Daimon, que tem força, constituição, destreza, você já colocar um atributo específico para para magia. Por quê? Porque é comum magia. Todas as pessoas daquele mundo, daquela área, possuem magias. Isso era criar um sistema mais focado, mais cabeça a uma ideia em conceito. Exemplo, uma raça de dragões. Você pode botar uma perícia adequada já dentro dele, um atributo adequado já dentro dele, chamado baforada. Por quê? Porque é natural, todos eles têm essa baforada. Então você já colocaria essa vantagem nele.
Lembre-se que ele está criando um sistema do zero, criando um sistema de RPG. Por esse motivo, a gente está adaptando certas ideias e colocando novas. E eu tenho que dar a, a consistência para você de que você tenha uma noção do que está sendo criado. Continuando, como você pode ver, tem as perícias. A perícia é uma ampliação do que seriam os atributos. Como assim? Seria basicamente você pegar eu tenho destreza e eu simplesmente acrescentar espada e pegar aquele bônus de destreza básico que eu tenho e acrescentar na minha espada. E assim eu taco com espada. Ou colocar dificuldade. Olha, explicar bem a dificuldade. O que seria? Para eu usar a espada sem um atributo, eu tenho o redutor -2. Isso quer dizer, se eu tenho o atributo destreza 4, -2, eu vou simplesmente usar com a perícia o atributo destreza 2. Se eu tiver a perícia, eu posso usar a perícia ao invés de atributo. Isso quer dizer que eu poderia acrescentar um atributo junto com a perícia, pagando os pontos devidos. Depende da ideia de que cada narrador terá. Se ele deve acrescentar ou não. Ou simplesmente pode ignorar isso. Como seria? Simplesmente, a partir do momento que ele coloca aquela perícia, ele simplesmente pega a destreza 4 e soma com o número da perícia, que seria 2, e ficaria 6, e ele já atacaria com 6 mais 4 dados. Isso simplificaria mais a ideia. Mas para ficar um pouco mais realista, as pessoas podem dar um pouco de redutores. Aí usar o atributo sem a perícia, você tem redutor X, dependendo da dificuldade da perícia. Se você usa com a perícia, essa dificuldade vai ser anulada, desde que você pague o custo para ter a tal perícia. Bênção. Bênção aqui é qualquer vantagem que você tenha. Vantagem sobre algo. A bênção aqui é generalizada. Então isso quer dizer, se eu tenho telepatia, não importa se ela é ciência. Ela é considerada uma bênção aqui. Uma coisa sobre-humana, uma coisa sobrenatural. E a falha é nada mais e nada menos que ao contrário da bênção. Seria um defeito que você tem que prejudica a história, a narrativa do seu personagem. E poderes sobrenaturais é algo basicamente ganho, embora, deixa eu ler rapidinho, embora tecnicamente bênção, ele diz que é bênção, poderes é tratado separadamente no capítulo 2. Quer dizer, praticamente é a mesma coisa, poderes sobrenaturais, mas a ideia é que é adquirido durante a aventura. Depende da ideia, ele deixa bem limpo, ele dá várias possibilidades de você criar a sua própria ideia. Pessoal, eu só preciso disso para poder criar o sistema. Eu li o manual inteiro, compreendi as regras, como é que faz, e a partir do momento que eu vou criando o sistema, eu também vou explicando algo a mais que foi demonstrado no manual. Este manual estará gratuito. Ele é gratuito para você criar o seu próprio sistema. Ele foi traduzido, tem todos os direitos lá na frente, descrito quem traduziu e tudo mais. A Francinete irá fazer um vídeo com mais detalhe, destrinchando. Mas por enquanto eu só vou criar o sistema para ser jogado o mais breve possível. Então vamos lá começar a criar a ideia proposta. Primeiramente, eu tenho que definir os atributos que vão ser usados durante essa campanha. Não adianta eu colocar carisma. Por quê? Eles não vão discutir, conversar, ser amiguinho ou tentar seduzir o monstro que está atrás deles.
Então, não há viabilidade eu colocar uma característica que não vai ser usada. Não é sistema genérico que vai caber em todos os sistemas, com todas as campanhas existentes da face da Terra. Vai ser um sistema quadradinho que vai encaixar bem direitinho no debate lá e no jogo lá, a qual eu vou criar este sistema. Então, eu não vou colocar características que não precisem e vou criar características que serão utilizadas somente naquele tipo de narrativa. É só um fato de que eles vão estar numa localidade fugindo. Já que eles estão fugindo, eles não posso botar, não é necessário a característica inteligência. Por quê? Porque eles só têm que fugir. Eles têm que ser rápidos, eles têm que ser velozes. Você não vai conversar, discutir a sua ideologia com o monstro. Então não há necessidade para isso. Quanto menos inteligente, melhor. Tu mais corre, mais foge. Lógico, tem as suas variáveis e tudo mais, mas aqui não é essa a ideia. Vamos continuar. Continuando, o primeiro atributo que eu criei para o jogo, eu tive a ideia de criar coragem. O que seria coragem? A determinação que você tem, a força de vontade que você tem para poder suportar o medo do monstro estar atrás de você. Em várias situações, você pode usar coragem para poder fazer certos tipos de ações. O jogo se baseia em que você simplesmente tem que chegar, correr e salvar os seus amigos e sair correndo, você colocar objetos no meio para poder o monstro retardar o monstro, porque ele é o tipo monstro que anda lentamente e você corre em alta velocidade e é mesmo que nada. É uma campanha de terror, uma campanha amedrontadora. Então, a gente tem que pegar essa ideia, mais ou menos. Então, a coragem seria uma forma de evitar que você sofra de medo. Pode até definir, se caso você desejar, que toda vez que ele falhar no teste de coragem, der um número negativo, ele simplesmente fica paralisado e já é pegue automaticamente pelo monstro. O monstro, ele simplesmente não pode morrer. Nenhum monstro de filme de terror morre. Ele sempre volta. Então, não há necessidade de você simplesmente conseguir vencer uma criatura. Não existe possibilidade de você vencer uma criatura dessa. A próxima característica que eu pensei é fugir. Júnior, eu quero combater o monstro, eu quero lutar com a criatura. Quantos deles conseguiram sobreviver depois de lutar contra a criatura? Não existe isso. O que existe é você sobreviver. Então, como é que tu faz para sobreviver? Você foge, corre dele. Tu pode até definir, se der 3 ou mais na fuga, você consegue dar um ataque nele e ganhar uma vantagem maior. O objetivo na minha característica, na minha ideia, é simplesmente toda vez que der 2 ou mais do que 2, você simplesmente conseguiu fugir da criatura, conseguiu sair do rastro dela, conseguiu se esconder. E a criatura vai procurar outro meio para poder atacar, outra vítima. Então você foge. Você escapa do grande mal. Se caso você jogar o dado e der exatamente um número 2, ou se der um número 1, você não conseguiu escapar dele. Ele continua atrás de você. Ele não te pegou, mas ele continua atrás de você. Então, se caso você conseguir 2, 1 e na outra cena conseguir 1 de novo, aí eu considero que a pessoa conseguiu despistar ele. Se caso ele deu 1 e ele deu -1 na outra, esse 1 positivo ele perdeu. Tá entendendo mais ou menos a ideia? Ele tem que ter -1, mais 1, e você pode somar de acordo com as cenas, de acordo com como fosse uma perseguição. Um exemplo bem notório aqui. A primeira vez ele deu -1, ou a primeira vez ele deu 1 positivo. Ele conseguiu fugir.
Ele deu 0, a criatura se aproximou. Ele deu -1, ele perdeu o 1 dele. Agora ele está com 0 de novo. A criatura está no rastro dele. Ele deu 1 positivo, ótimo, conseguiu se distanciar da criatura. Deu mais outro positivo. Isso quer dizer, são várias cenas de perseguição. Ele correndo atrás dos carros, ele tentando se esconder nos matos, e a criatura atrás dele com aquela faca medonha, aquela coisa terrível. E ele temendo a sua vida. Então, você escreve várias cenas, e se ele der 2 positivo, ele fugiu. Se ele, por acaso, der -1, aí ele foi acertado. Se ele foi acertado, ele fica fraco. Por ficar fraco, ele fica com -1. Não existe, eu não vou botar uma vitalidade. Por quê? Porque é um pesadelo. Você não necessariamente vai morrer, no máximo vai morrer de susto. Ele vai te perseguir, te pegar, que é a base do jogo, e te pendurar. Te pendurar em um gancho, dando a possibilidade de alguém simplesmente te salvar. Salvar. O que seria salvar? Como eu falei, a criatura te captura, te leva para o local e te pendura em um gancho. Praticamente você vai ficar ferido, mas isso é um sonho, é um pesadelo, não é uma dor significativa. O significado é a pessoa está lá presa e não vai poder auxiliar. Auxiliar em quê? Já já eu vou explicar. Calma aí. O que acontece? Salvar seria a possibilidade, a rapidez que você tem, a força que você tem de poder ir lá e erguiçar, tirar ele, que seria destravar, dessoltar. Você pode até mudar o nome, mas eu vou botar salvar porque a gente está pegando uma ideia temática, uma temática. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar a pessoa. Você vai lá, retira ela, faz o teste. Se der pelo menos um positivo, tu tira ela e sai correndo. Se der negativo enquanto você estiver salvando e o monstro não já estiver ocupado com outra pessoa, ele irá aparecer. Aí você e o seu amigo terão que fugir juntos. Aí ou vou se separar para uma criatura escolher uma, e dependendo da criatura que você desenvolver, uma pode sempre procurar o mais forte, se a criatura for aquela tipo de criatura que só procura atacar os mais fortes, ou aquele que pega os mais vulneráveis. Quanto mais fraco ele vai e persegue aquele mais fraco. Pode criar vários tipos de monstros inspirado mesmo no jogo ou não. Fica no teu critério e na sua ideia. Então salvar seria essa característica, a capacidade que você tem de poder se aproximar e salvar aquela pessoa que está precisando de sua ajuda naquele momento. Curar. Essa ideia não tem no jogo efetivo. Eu não coloquei, eu não estou me inspirando, mas não estou me baseando no jogo. O que acontece? Curar seria simplesmente a capacidade quando alguém já levou um golpe da criatura e está com redutor. Né? Se ele levar outro golpe, vai ficar com redutor de -2, outro golpe -3, outro golpe -4. Se ele ficar com -4, aí acabou, já pode definir que ele morreu no jogo. Né? Cada vez que leva um golpe, ele vai tendo redutores e cada redutor vai piorando. Pode até acrescentar, toda vez que ele é pendurado, ele pede redutor de -1. Né? Ele ainda ganha, quer dizer que na sequência ele é pegue uma vez, já tem o redutor de -1, aí ele é jogado, aí ele é acertado de novo, aí ele é levado, aí tem o redutor de -2 a partir do momento que é pendurado. Né? Seria mais ou menos essa ideia, mas fica basicamente ao critério de como você quer desenvolver essa característica. O atributo aqui, curar, seria você a capacidade de você retirar esses pontos negativos de uma pessoa que se encontra ferida. Para poder prolongar o jogo de certa forma. Por quê? Porque se você não se curar, o jogo vai acabar rápido. E no jogo original, no Dead by Daylight, não sei das quantas, o objetivo é partidas rápidas. Mas aqui é um RPG. E RPG rápido é RPG entedioso. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente coloca essa pequena habilidade, que é a capacidade de poder curar o outro. E não se curar. Por que não se curar, Júnior? Porque a ideia é fazer um co-op, aliados ajudando aliados. E se você poder se curar, vai criar a individualidade.
Agora que ele te vem a capacidade da fuga. Além de você ter coragem, além de você fugir, além de você poder salvar, além de poder curar as pessoas, você tem, essa é a principal, a capacidade de você consertar. Consertar o queijo. No jogo existe 4 máquinas, 5 máquinas que são conhecidas como geradores. Desculpe se caso eu errei. Quando você conserta um gerador, você vai alimentando a saída, que é uma porta ou coisa desse gênero. Se você conserta todos os 4, 5 geradores, uma quantidade de geradores, você pode simplesmente sair deste local. Você foge com seus colegas e deixa o mundo ou deixa o coitado do monstro chupando o dedo. A ideia bem interessante era simplesmente fazer o seguinte: você colocava, se eu tenho consertar 2, consertar 3, consertar 1, vamos supor que eu tenho que consertar 1. Para eu consertar a máquina totalmente, eu tenho que simplesmente ter ponto X de consertar. Vamos supor, 5 de consertar. Aí o que que faz? Eu vou lá na máquina e começo a consertar ela. Vamos fazer o teste aí. Vamos supor que eu tenho que consertar 2. Vou jogar aqui o dado para simular o consertar. Eu tenho que consertar 2. Aí o dado está chegando aqui. Ele diz que eu dei -3 no meu consertar. 2 menos 3 eu tenho 1 negativo. Se eu estou com negativo, o monstro aparece e atrapalha eu de consertar a coisa. Ou se o monstro estiver simplesmente atacando alguém, ele pode ignorar e ir atrás do jogador. Aí o jogador, opa, ele está vindo atrás de mim, mas ele não conseguiu êxito em consertar. Vamos supor, se tivesse dado um número positivo, eu preciso de 5 de consertar e eu consegui 2 de consertar. Os meus dados tudo negativo. Então eu já teria utilizado 2 e só faltaria 3. Eu poderia fazer o teste novamente. Se deu mais 3, pronto, deu 5. É como eu estivesse curando a máquina, como eu estivesse restaurando a vida da máquina. Quando eu conseguir restaurar todos os pontos necessários, essa máquina vai estar funcionando. Quando ela está funcionando, eu posso simplesmente partir para a próxima. Quando todas estiverem consertadas, eu simplesmente posso sair. Então é bem simples a ideia. E cada jogador pode ir para uma máquina, um pode escolher, vai para um gerador, um pode simplesmente puxar o monstro, distraindo ele, dependendo das suas bênçãos, que eu vou descrever aqui agora. Por enquanto não tem bênçãos, mas existem as bênçãos, que vão ser definidas a partir da ideia. Pronto, eu terminei todas as características que eu preciso. Todas as características que eu necessito para criar esse sistema. Por quê? Júnior, não tem carisma. Como eu disse, não tem necessidade de ter carisma. Você não vai conversar com o monstro. Sedução, tu vai seduzir o monstro? Tu vai fazer sexo com um dos seus do pessoal que está contigo te auxiliando? Não existe tempo para isso. O tempo é fugir do sonho, fugir do pesadelo, fugir daquele local que está te prendendo. Então, para isso, você tem que focar nos atributos necessários para esta aventura em si. Isso é criar um sistema próprio para aquela ideia. Agora, o sistema mesmo diz, eu tenho 5 características. Se eu tenho 5 características, eu tenho que dividir a quantidade de ponto, que é a metade arredondado para mais. Então, se eu tivesse 8 características, eu teria 4 pontos para distribuir como eu desejar. Mas neste caso, eu tenho exatamente 5 características. Arredondado para mais, eu tenho 3 pontos para colocar onde eu quiser. Júnior, é muito pouco ponto. Tem que ser poucos pontos. É uma campanha de desespero. Se quiser, pode acrescentar mais. Mas é um auxiliando o outro. Um pode ter um nível alto de consertar, outro nível alto de curar, o outro nível alto de salvar. E o outro, que é para chamar a atenção do monstro, tem uma grande capacidade de fugir. Fora as bênçãos que você pode ter de acordo com a sua ideia. Nós vamos parar por aqui, porque o tempo já está acabando, já está em 49 minutos. E agora eu tenho tempo estipulado agora. A professora Nerd olhou para mim e disse: os seus vídeos tem que ter 40 minutos no máximo, não pode ter mais do que isso.
Então, vamos dividir esse vídeo e no próximo eu irei falar sobre as bênçãos. Júnior, perícias. Não há necessidade de perícia aqui. Os atributos já são declarados. Os atributos já estão ali. Não se preocupe, a NET vai fazer um vídeo com mais detalhes, explicando direitinho como é que usa as perícias, da maneira que utiliza e tudo mais. Tudo tem suas regras e sua pretensão. Agora, eu vou terminar aqui o vídeo. Eu tenho que dizer para você dar o like, assinar o sininho, fazer todo aquele procedimento padrão para que você continue assistindo a continuação desse vídeo. E nos veremos futuramente. E até a próxima.